Bom, eu acho que essa altura do campeonato todo mundo sabe o que é fake news, o que são informações falsas, o que são disseminação de notícias falsas. Tanto o governo Bolsonaro quanto a esquerda andam sendo acusados justamente de disseminar fake news. E é claro que ambos os lados não são santos. Ambos os lados andam cometendo algumas irregularidades em relação a isso aí. Mas acontece que eu penso que, assim, o presidente Bolsonaro, como eu já falei em um vídeo, ele é a personalidade pública mais criticada atualmente. Inclusive, eu vou além, eu vou repetir aqui uma frase que o Augusto Nunes falou, que o Jair Bolsonaro, ele é o presidente mais perseguido de todos os tempos. E claro que questões de fake news, ele também já foi acusado disso aí também. O pessoal que apoia ele, especialmente os filhos dele. Aí então eu penso assim, justamente você pega nessa questão aí do presidente Bolsonaro tá sendo acusado de estar sendo beneficiado por disseminação de fake news. Cara, um bolsonarista vendo essa situação, onde a grande mídia, onde a esquerda descem realmente o malho sem dó em cima deles, por que, que eles deveriam aturar alguém que luta com eles, alguém que também é um bolsonarista, né? Ainda mais sendo pessoa pública, alguém que estaria justamente ajudando, né, em disseminação de fake news, alguém que estaria realmente fazendo fake news, que seria uma espécie de fogo amigo, né? Uma espécie de fogo amigo que, cara, eu vou repetir aqui, devido à situação onde eles se encontram, eu acho que, tenho certeza que deveria ser intolerável a existência desse cara no meio bolsonarista. Isso, essas pessoas que são bolsonaristas e que inclusive já foram acusadas de disseminar fake news, elas continuam no grupo, elas continuam sendo toleradas. E claro que eu estou me referindo ao bolsonarista Gustavo Gaia, que é um dos caras aí que já foi candidato a prefeito de Goiânia, que é a cidade onde ele mora. Ele tem um canal aí no YouTube que, ao que parece, tá mais para ser um canal de react, e eu de vez em quando passo lá, de vez em quando aqui no meu YouTube eu ando pipocando alguns vídeos dele, certo? Praticamente o canal é de react, né? E, cara, eu vejo assim, o que o sujeito solta aí para as pessoas é completamente dispensável. Se você não assiste o canal dele, você não está perdendo absolutamente nada. Tem outro cara aí que tem um canal com ele chamado Papo Conservador, que é o Fred Rodrigues, que é um cara que tem muito mais conteúdo do que ele. Inclusive esse Fred aí de vez em quando participa de debates com esquerdistas. É um cara com muito mais conteúdo, certo? E o Gustavo Gaia, ele já foi acusado aí justamente de disseminar fake news, né? E, cara, eu penso assim, eu vou repetir aqui, um bolsonarista que realmente dissemina fake news, ele não deveria ser tolerado pelos outros, pelos seus demais, cara. Pelos seus ele não deveria ser tolerado. E o que o Gustavo Gaia fez em relação a disseminar fake news? Então, eu acho que a essa altura do campeonato, até as pedras que estão lá em Plutão sabem da viagem que o presidente Jair Bolsonaro fez para Nova York. Ele foi com uma comitiva lá, e houve uma situação onde ele teve que comer pizza na área externa do restaurante, já que ele não estava vacinado. E lá em Nova York vigora, entre alguns estabelecimentos comerciais, se você quiser entrar, você tem que apresentar um passaporte de que foi vacinado. Como ele não estava, então ele comeu pizza do lado de fora, na área externa, onde não exigem passaporte de vacina. E esse ato aí causou um grande frisson aí na grande mídia. Você sabe muito bem que a grande mídia, ela coloca uma espécie de escandalização. Escandalização não é um termo que existe, cara. Uma espécie de escândalo, em relação a praticamente tudo que o Jair Bolsonaro faz, sendo algo realmente controverso ou não. O cara não pode soltar um peido que já é notícia. O cara não pode falar o quê? Não pode não xingar, né? Não pode falar alguma coisa. Eu acho que não pode falar um A que a grande mídia já coloca como algo escandaloso e tudo, sendo que não. Sendo que é algo que as pessoas
em geral, inclusive, diversas delas votaram nele por essa sintonia que ele tem com o brasileiro médio, né, com o afegão médio, que é de falar como o povo fala. E então as pessoas elas não se importariam com o que? A maioria dessas coisas aí que a grande mídia coloca como polêmica, né, coisas triviais, coisas corriqueiras que qualquer pessoa faria. Mas ainda assim aquele plano de desgastar o governo, o presidente, e o Bolsonaro já está acostumado com isso também. Aí então o Gustavo Gayer, não, o Gustavo Gayer não começou com esse negócio de fake news em relação a essa situação que o Bolsonaro passou lá em Nova York, não. Quem começou foi a deputada Bia Kicis, que todo mundo sabe que é bolsonarista, blá blá blá, e no qual eu nunca confiei nela, desde a época onde ela estava no Revoltados Online, que foi um dos 3 grupos que figurou entre os que começaram a fazer protestos pedindo o impeachment da Dilma Rousseff, da então presidente Dilma. Foram o Vem Pra Rua, o MBL e o Revoltados Online. A Bia Kicis, ela nunca foi conservadora, ela é liberal. E então, recentemente aí, já que ela anda ainda incorporada ao governo Bolsonaro, né, o entre aspas bom é que ela não traiu o presidente, ao contrário do que aconteceu com Alexandre Frota, João Botox, Joyce Hasselman. Então a Bia Kicis, ela colocou um vídeo onde supostamente presidentes pelo mundo estariam imitando o gesto do Bolsonaro de ter comido pizza do lado de fora, né, na área externa do restaurante, como obviamente para pagar de gente do povo e tudo. Aí ela colocou lá que o presidente russo, não é ditador, né? Não é ditador, é presidente russo, Vladimir Putin, que ele estaria imitando esse ato do presidente Bolsonaro. Então ela passou o vídeo lá do cara, estava com uma comitiva também. Dentre essa comitiva aí estava o ditador, não, ditador também não, o presidente russo Tayyip Erdogan, que o Putin ele havia comprado um sorvete, e aí depois eu vi na matéria que ele sempre costuma comprar sorvete de comerciantes comuns, né, pela rua. Aí a Kicis colocou isso aí como se o Putin estaria imitando, né, estivesse imitando o presidente Jair Bolsonaro. Certo, isso aí não foi meme, não foi pegadinha, não foi brincadeira da parte dela. Ela realmente colocou que o Vladimir Putin estaria imitando o Jair Bolsonaro, né, nessa situação que aconteceu em Nova York. Aí tá, depois disso que o Gustavo Gayer passou essa espécie de corrente aí, falando que o Jair Bolsonaro estava sendo imitado pelo Putin, por outras pessoas também. Ele colocou no vídeo que outros presidentes, mundo afora, estariam imitando o Jair Bolsonaro. E cara, eu li em alguns sites que esse vídeo do Putin, ele não data desse ano, ele não data de algumas semanas atrás, certo? Esse vídeo do Putin é de 2017. O vídeo é de 2017, em uma época obviamente pré-pandemia. A gente nunca imaginaria que, a maioria das pessoas nunca imaginaria que nós amargaríamos essa situação que vivemos hoje. Aí, o Putin, ele não veio do passado, não chegou nos tempos atuais, viu esse vídeo do Bolsonaro, esse acontecimento do Bolsonaro lá em New York, e pensou, esse cara é maneiro, esse cara é foda, esse cara é tão foda que eu vou voltar pro passado para imitar ele. Obviamente ele não fez isso aí, né, E você, diante de tudo isso, você se perguntaria, cara, por que eu tenho que confiar nesse sujeito, cara? Por que eu devo confiar nesse cara? Por que eu tenho que me dar o trabalho de confiar num cara desse? Certo? Sendo que os bolsonaristas, né, como eu falei, andam sendo acusados de disseminar fake news pela grande mídia, pelo pessoal da esquerda. E, cara, por que os bolsonaristas têm que, os demais, tem de aturar um cara como esse aí? Aí isso até remete àquela situação envolvendo o youtuber Tim Nando Moura, né, de que, na época quando ele estava bombando como youtuber bolsonarista, quando ele estava com 5 milhões de inscritos, alguns youtubers que também eram bolsonaristas, que tinham uma certa aliança com ele, os
caras aturavam toda a sorte de atrocidades que esse cara fazia com outros youtubers, independente de serem de esquerda ou não. Porque esse cara, quando ele se aborrece com alguma pessoa, não interessa se essa pessoa é um youtuber de direita ou de esquerda, e ele já cometeu muitas injustiças aí. E esse pessoal, youtuber bolsonarista, na época tava passando pano, cara. Tava passando pano e alguns até ajudavam. Aí você pensa, pô, cara, por que esse pessoal que anda sendo tão fustigado pela grande mídia e pela esquerda, esse pessoal bolsonarista, tem que aturar gente assim, gente mau caráter, tipo esse Gustavo Gaia? Você pensa que, pô, eu acho que o ideal seria retirar esse tipo de gente. Seria cortar esse apêndice aí, porque se você cortar esse cara, se você tirar esse cara do grupo, não faria falta alguma. E o pior é que esse Gustavo Gaia está em uma posição de influenciador, cara, porque, pô, ele trabalha no jornal Gazeta do Povo, que é um dos poucos grandes jornais aí que não é anti-governo Bolsonaro. Aqui no YouTube ele faz parte de um grupo que também são de ex-funcionários, são de funcionários do jornal, que participam de uma live, de um programa feito por ele chamado Hora do Strike, o que é composta pela Cristina Grêmio, que foi incorporada à Rede Jovem Pan, ao Kim Paim. Então é um cara que está em uma posição de que, esse sujeito aí, ele fala realmente a verdade, é um cara que quero seguir e tudo. Então, pô, mas independente disso aí, é um mau caráter, cara. Ou o cara é maluco, ou é mau caráter. Porque, pô, o cara tá disseminando fake news. Ele sabe muito bem que o governo, vou repetir pela enésima vez aqui, para acabar com esse papo. Ele sabe que o governo anda sendo criticado pra caramba aí por muita gente, pela grande mídia, pela esquerda, sob também acusações de disseminar fake news. Então por que o cara ele acha certo reforçar justamente essas acusações aí? Ele está reforçando, cara. Ele, a Bia Kicis, e outras pessoas vendo isso aí até poderiam falar que, esse cara é um infiltrado. Da mesma forma que falam da ministra Damares Alves, né, que, Damares é uma espécie de feminista evangélica, né, por mais contraditório que isso aí seja. Certo? Por mais que o governo Bolsonaro esteja em uma situação de toma lá da cá, já que não daria para você esperar que o governo Bolsonaro teria uma equipe 100% conservadora. Você pega que na equipe, no pessoal dele, há diversos liberais ali, há pessoas que simpatizam com pautas de esquerda, tipo a própria Damares Alves, e o mal dela é que, ela poderia representar os protestantes, né, o voto protestante ao Jair Bolsonaro, por ele defender pautas conservadoras. Mas acontece que nem todo protestante concorda com ela. Até porque existem muitas denominações protestantes, cara, e completamente diferentes. É muito difícil você colocar no mesmo saco pessoas que são da vertente neopentecostal, que é a Igreja Universal, a Igreja da Graça, a Igreja Mundial do Poder de Deus, com o pessoal mais tradicionalista, a Assembleia de Deus, Igreja Batista, né? Se bem que algumas igrejas da vertente tradicionalista, elas estão flertando com o progressismo, né? Tipo o que acontece com a Igreja Presbiteriana. Eu tenho amigos aí da Presbiteriana, mas, cara, infelizmente para eles eu tenho que falar a verdade aqui também, né? Porque a Presbiteriana, em algumas igrejas aí, em alguns templos, anda assim, flertando com o progressismo. Então, cara, a Damares Alves, pra mim, se ela fosse sair do governo, seria ótimo. Seria ótimo. Então, voltando ao Gustavo Gaia aqui, ele é inconfiável, cara. Tipo aquele youtuber Alessandro Santana, vulgo Negão. E os bolsonaristas, eles têm que cair na consciência e sacar que esse cara, ele tá fazendo uma espécie de fogo amigo aí pro governo, cara.
Porque, pô, o cara pegou o vídeo de 2017, a essa altura do campeonato, quando ele soltou esse vídeo aí em um vídeo dele, ele já sabia que era de 2017, cara. Ele já sabia que não era um vídeo atual. O cara é minimamente informado, ele saberia disso aí de qualquer forma. Então eu acho que não dá pra você aturar, você que é bolsonarista, você que realmente anda fustigado, anda aborrecido com toda essa malhação de Judas que a mídia, que a esquerda fazem com o presidente, com o governo, né? Não dá pra você, bolsonarista, engolir esse tipo de coisa, cara. E ainda mais, vinda de um sujeito que tá lutando, né? Deveria estar, né? Na mesma trincheira que você. Você vai aturar isso aí? Você vai aturar esse cara aí?